Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim falar um pouquinho da minha arte. Agora que eu voltei para as redes sociais, o pessoal tem me perguntado muito por que eu virei artista, entre aspas, né, gente? Mas e a minha explicação é a que é verdadeira, é porque isso aqui me ajuda muito com minha ansiedade. As pessoas à minha volta sabem que eu sou muito ansiosa. E por recomendação da minha terapeuta, ela pediu que eu fizesse alguma coisa para tentar canalizar a minha ansiedade. E que fosse algo que pudesse ser feito com as mãos. Isso que me ajuda muito, assim, porque no momento que eu sento aqui para criar alguma coisa, eu esqueço do resto do mundo, esqueço da vida, esqueço dos problemas e tudo mais. Então, isso me ajuda com as crises de ansiedade. Mas vamos lá, o que é isso aqui, gente? Isso aqui é barro, argila. Você encontra em casas especializadas para ceramistas e ela é vendida em várias cores. Essas cores, elas impactam no acabamento de uma peça cerâmica. É através desse material que se faz a cerâmica, que vocês encontram por aí em copos, canecas, pratos. Inclusive, minha amiga acabou de mandar uma mensagem, faz um prato desse pra mim. Bom, eu poderia fazer, só que é o seguinte, isso daqui para se tornar uma peça cerâmica é um longo processo. Primeiro você cria a peça, tem que esperar ela secar por uns bons dias, uma semana ou mais, depende da região onde você mora, se é um local com baixas temperaturas, com muita umidade, você vai ter que esperar mais dias. E aí, após esse período, tem que fazer a primeira queima, que a gente chama queima do biscoito. E exige que seja um forno especial, né? Um forno específico para isso, porque é necessário que a temperatura desse forno chegue a mais de 1000 graus Celsius. Isso vai depender da qual argila que você estiver utilizando. O fornecedor vai dizer qual é a temperatura ideal para que aquele barro se transforme em cerâmica. E após essa primeira queima, você faz a pintura, né? Uma esmaltação própria para cerâmica, que a gente fala que é tinta, mas na verdade são vários minerais que são misturados e aplicados nessa peça, e quando você volta ele pro forno, né, pra segunda queima, ele dá aquele acabamento bonito que a gente vê nas peças cerâmicas. E assim, eu não tenho forno, então não tem como fazer uma peça cerâmica. E aí o que eu fiz foi adaptar para minha terapia aqui, o uso do barro. Então eu uso a argila para moldar as peças que eu crio, que dá na telha aqui, que sai, inclusive vou fazer uma agora. E aí, pra não ter a queima, eu criei aqui uma mistura de materiais que eu posso aplicar nessa peça de barro e ela ter uma resistência maior, uma durabilidade maior, porque o barro sem a queima, ele não tem resistência, qualquer batidinha ele quebra, e se ele tiver contato com a água, ele vai se dissolver. E com essa mistura que eu aplico sobre ele, é uma mistura de 4 produtos, 2 do mercado da construção civil e 2 produtos alimentícios. E aí ela adquire uma resistência muito boa, que você pode usar, né, a peça por muito tempo, que ela não vai quebrar, não vai rachar, não vai trincar nem nada. Só que não é uma peça cerâmica, não é uma peça que pode ter contato com alimentos. Então, isso eu utilizo apenas como objeto de decoração, tá? E é isso, gente. Para os que estão aí curiosos por que eu tô fazendo, que eu virei artesã. Alguns estão falando até que eu fiquei velha muito rápido. Assim, gente, não viaja, tá? Isso daqui faz muito bem pra mim. E, sinceramente, eu recomendaria que todo mundo fizesse alguma coisa com as mãos, principalmente para lidar com o nosso emocional, que hoje em dia quem não tá com o emocional ferrado é uma exceção à regra, né? Então é isso. Eu vou criar alguma coisa aqui, depois eu volto pra mostrar pra vocês.